capacitação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Senhor Deus magnífico, excelso, grandioso é o teu nome. És um Deus maravilhosamente sábio, santo, puro. A tua sabedoria excede todo o entendimento humano. O teu conhecimento ultrapassa os limites da humanidade. Por isso tu és um Deus sobrenatural. Por isso tu permites que nos reunamos aqui. E já reunidos temos e tivemos o desenvolvimento dos 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos também, capacita-me para que eu possa também desenvolver essa temática tão profunda, tão gloriosa, que hoje se inaugura com o primeiro passo, para que nas próximas doutrinas possamos aprofundar. Mas nessa noite, Pai, ilumina-nos, dá-nos graça, para que entendamos essa palavra que vem do teu trono. Muito bem, então nós iniciamos e todos nós já captamos o seguinte: a palavra de Deus diz que a manifestação, o que é a manifestação? A forma de agir. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se o Espírito Santo permite a manifestação dos seus dons visando um fim proveitoso, o que nós entendemos com esse fim proveitoso? Para a vida da igreja, para o organismo vivo chamado igreja. Então o Espírito Santo, ele está pronto e muito preocupado com a unidade orgânica da igreja. E ele se manifesta visando um fim proveitoso, ou seja, que a palavra seja ministrada e alcance o fim desejado para o bem-estar, para o crescimento da igreja. Então, este é o fim proveitoso do Espírito Santo. Se a manifestação for pessoal, individual, partidária, ela não vem de Deus, irmãos. O Espírito Santo, quando se manifesta, ele visa sempre um fim proveitoso para ele e para a sua igreja. Muito bem, em 1 de Paulo aos Coríntios 12:8, o verso subsequente, o verso já na consequência diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito, com E maiúsculo, a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, com E maiúsculo, o mesmo Espírito Santo, é dada a palavra do conhecimento. Então entendamos aí, a palavra de sabedoria e do conhecimento é dada também para o corpo de Cristo, visando a um fim proveitoso. E tanto a palavra do conhecimento quanto a palavra da sabedoria, elas são para a honra e glória do Senhor e o crescimento da sua igreja. Muito bem. Então vejamos algo interessante. Eu quero destacar, melhor dizendo, distanciar vem depois, destacar a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento também é a palavra da ciência. Então, se na sua Bíblia está ciência, não está errado. Está corretíssima. Essa versão é a mesma coisa. Então aqui, esse dom traz o quê? A palavra do conhecimento. Ou seja, a palavra do conhecimento científico. Ah, pastor, a Bíblia também é ciência. Pura, 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 pura. A Bíblia também é ciência. Amém? Muito bem. Então nós vamos ver a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Então, amados, prestem bem atenção. Nós vamos iniciar pela palavra da sabedoria, mas antes disso, eu quero que, por gentileza, se o Renê estiver já propício, que nos coloque um texto. Nós produzimos um texto, no final eu coloquei uma assinatura, mas não é preciso incluí-la, é rapidinho só para nós entendermos. Eu vou tentar, irmãos, essa canetinha aqui, ela está com um probleminha sério de contato. Quantos estão vendo? A palavra de sabedoria é a prática do conhecimento verdadeiro, saído da teoria intelectual para o exercício em prol da solução de problemas. A palavra da ciência, que também é do conhecimento, é a revelação divina de entraves difíceis e complexos que são expostos à luz da palavra de Deus, trazendo à tona verdades ocultas que passam a ser conhecidas, científica e bíblica,
mente. Mas vamos ficar primeiro com essa. A palavra de sabedoria é a prática do conhecimento verdadeiro, saindo da teoria intelectual para o exercício em prol da solução de problemas. Muito bem. Pode apagar, Renê, pode tirar, não tem problema. Então vamos lá. A palavra da sabedoria, amados do Senhor, ela é uma palavra que nos é dada para dar à igreja soluções diante de problemas e de entraves difíceis. Às vezes uma família, às vezes um grupo grupo e família juntos estão ameaçando a integridade, a unidade espiritual da igreja. Então, o Espírito Santo usa o pastor, usa um presbítero, usa o gabinete, usa, enfim, um aconselhamento para trazer uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria não vem do ser humano, não vem de conhecimentos técnicos, científicos, contábeis, estatísticos, não. Ela vem do sobrenatural de Deus. Glórias ao Senhor. Por isso eu quero ir com você rapidamente numa palavra linda que se encontra em Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca uma inteligência, ou vem a inteligência e o entendimento do Senhor. Ele nos encoraja nas provas, e em função da palavra celestial, todo problema é solucionado, trazendo paz à igreja, trazendo segurança à igreja. Eu quero ler também 1 de Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 8, para que possamos remir o tempo e segurar firme. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, mas nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo, deste século, conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, o Senhor teria que ser crucificado, foi crucificado, veio para isso, mas a sabedoria humana não entendeu, não teve noção disso. Então, quando uma palavra da sabedoria vem, é para resolver problema no meio da igreja, no meio da família. E é uma palavra que quando você é confrontado, ou de púlpito, ou entre irmãos, ou no gabinete, você percebe que aquilo não veio do homem. Você percebe que a palavra foi explanada e trouxe paz, trouxe segurança, trouxe entendimento. E você percebeu que ali não houve humanidade, não houve rixa, não houve contenda, não houve estardalhaços, mas o Deus vivo triunfou gloriosamente. E aquelas pessoas envolvidas no entrave, no problema, são pegadas ou pegas de surpresa e passam a vibrar, passam a se alegrar e passam a se reunir em amor e saem dali convictas de que o Espírito Santo falou com elas. Isso é a palavra de ou da sabedoria. Amados, repito, é um conhecimento da palavra. Mas só o conhecimento intelectual da palavra, quando sair dessa palavra de nossas bocas, se não tiver a unção, a sabedoria de Deus, ela se torna oco e vazia, ela é como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mas quando ela é usada, como já colocamos no texto, Renê já expôs, com o conhecimento teórico, tirado da palavra, colocado no intelecto e praticado, ele vem em forma de palavra de sabedoria, ou da sabedoria, e resolve problemas insolúveis, e resolve problemas sérios, colocando paz na igreja, nas famílias, e dando a nítida sensação a todos aqueles que foram atingidos pelo amor de Deus, de que foram tratados por Deus. Esse é o mistério, esse é o ofício da palavra da sabedoria. Amém? Estamos quites aí? Amém. Então, rapidamente, só para repetir o que o Renê já colocou, a palavra de sabedoria é a palavra do conhecimento verdadeiro saído da teoria intelectual para o exercício em prol da solução de problemas, um fim proveitoso para o espírito. Agora vamos à palavra da ciência. A palavra da ciência, ou conhecimento, é a revelação divina de entraves difíceis,
complexos, que são expostos à luz da palavra de Deus, trazendo à tona, trazendo a lume, colocando a verdade oculta, que passa a ser conhecida científica e biblicamente. Queridos, eu quero rapidamente ver com você, e eu cito primeiro, não vamos ler o texto todo, porque eu vou trabalhar em outras doutrinas, mas eu vou referir-me a um texto que, quando eu mencioná-lo, depois você vê em casa, para que você entenda do que se trata. A maioria conhece, mas alguns amados, claro, ainda estão começando, estão procurando e vão chegar lá. Então, Romanos 1, de 18 a 32, versa sobre uma questão que nos dá o esclarecimento, que nos dá a esclarecida verdade através da palavra científica. Então, repare, Romanos 1, de 18 a 32, trata de uma situação seríssima, de uma situação melindrosa, de uma situação terrível. E a Bíblia nos traz esse entendimento. Por exemplo, dentro desse contexto de Romanos, capítulo 1, de 18 a 32, eu leio só o versículo 24 para que tenhamos uma ideia de todo o texto. Diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então está posto, está colocado um tema que é muito discutido até hoje. Romanos 1, de 18 a 32, já foi até objeto de palestras, de congressos e até de tertúlias, de confrontos universitários. Então vamos lá. Vamos por etapas para que você se situe e nós possamos remir o tempo. Preste bem atenção, amados do Senhor. Romanos, capítulo 1, de 18 a 32, fala que o Senhor permitiu a operação do erro para que esses homens indesculpáveis se entregassem a dissoluções, mulheres com mulheres e homens com homens, desonrando seus corpos entre si e recebendo em si mesmos a punição do seu erro. Muito bem. Então, atenção para algo. Você vai ler, isso gera uma discussão terrível, polêmica, catastrófica. Nesse texto, Deus não está mandando matar ninguém. Deus não está mandando odiar ninguém. Deus não está mandando ter nenhum tipo de fobia por qualquer que seja o comportamento humano. Quantos estão entendendo? Mas Deus traz à lume a verdade. E essa verdade, ela se torna também científica. E aí entra a palavra do conhecimento, que é a palavra da ciência. Então, escute algo, amados. Se hoje fôssemos discutir, qualquer que fosse a bancada, a primeira coisa que diríamos é, olha, Deus quando gravou, ou estabeleceu pelo Espírito Santo, Romanos 1, de 18 a 23, para o apóstolo Paulo, ele já sabia que esses grupos se organizariam. Ele já sabia que esses grupos evoluiriam, que esses grupos se dotariam de normas sociais, que esses grupos se destacariam por minorias que se tornariam grandes e que iam auferir e que iam lutar por seus direitos nas esferas jurídicas, judiciais, políticas, partidárias, legislativas. Deus sabia? Sabia. Claro que sim. Então, cabe-nos e cabe a nós termos a profunda experiência e capacidade bíblica para irmos para uma palavra de conhecimento divino. Em primeiro lugar, eu quero ler e depois eu explicito rapidinho, bem claramente para você. Escrevi aqui rapidinho. Cromossomo. Os cromossomos, eu vou estabelecer já, são estruturas dentro das células que contêm os genes de uma pessoa. Os genes estão dentro dos cromossomos, os quais se encontram no núcleo da célula. Olha que coisa linda. Um cromossomo tem milhares de genes. Vou explicar tudo. Cada célula humana normal contém 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Genes é um segmento de uma molécula de DNA. Aí eu vou colocar para vocês, eu tenho no slide, nós vamos colocar o DNA, o que é rapidinho, para que você fique tranquilo. Genes é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas genética
Então, vou trazer a lume. Deus vai colocar para você a ciência genética, uma ciência biológica chamada de genética. Então, repare, nesse texto, pastor. Então, repare bem, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Então, vou repetir. Genes é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Não existe. Agora sim, vamos lá. Podia continuar lendo, mas vamos lá trocar em miúdos. Não existe, cientificamente, não se pode provar uma ordem cromossômica alheia a homem e mulher, macho e fêmea. Não existe, cientificamente, atenção, amada igreja, uma ordem cromossômica que seja alheia, que não seja de macho e fêmea, homem e mulher. Não existe. É bíblico, é a autoridade de Deus falando, não existe. Então veja, o genes ele está lá e não existe ordem cromossômica alheia. A mulher, ela é detentora de XX, o homem de XY. Então na genética, preste atenção. Aí eu vou trocar em miúdo já. O homem traz XY, as mulheres XX. Qual a diferença cromossômica entre machos e fêmeas? Fêmeas têm 2 cromossomos idênticos, X, X. Enquanto o macho tem um cromossomo X e um cromossomo menor chamado de Y. Machos e fêmeas são olha que coisa linda. Deixa eu colocar, tira a fêmea aqui. Machos humanos são heterogaméticos. E olha lá, com 2 cromossomas sexuais diferentes, X, Y. Esta realidade é geneticamente comprovada, portanto, cientificamente comprovada. Então, quando Deus fala assim, receberão em si mesmos a punição de seu erro, é porque Deus sabia e continua sabendo de que não existe, irmãos, um outro viés, não existe um outro fator genético, científico, biológico, que seja alheio, que esteja fora de homem, mulher, macho e fêmea. Então, o que se torna opcional. E quem opta dentro dessa opção, quem opta pelo erro, receberá em si mesmo a punição do seu erro. Ou seja, Deus, ele não está preocupado aqui nesse texto em matar, punir, mandar você odiar. Ele quer que você tenha a convicção de amar essas pessoas, de ter misericórdia delas, mas mostrar a elas que não existe céu para elas, que não existe reino para elas, que o reino de Deus refuta, rechaça, despreza todo esse tipo de comportamento. Mas repitamos, Deus não manda odiarmos, matarmos, odiarmos, ferirmos, estou sendo redundante, repetindo, Deus manda que saibamos identificar que a palavra dele é real, é verdadeira, e dentro dela, ele nos dá a palavra do conhecimento, que é a ciência, e a palavra da sabedoria. Repitamos, então, no coração, irmãos, quando você ama a Deus e busca ele de todo o coração, o Espírito Santo te dá dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E para isso, quando o Espírito Santo quer te dar uma palavra de conhecimento, uma palavra da ciência, ele pede e ele te instiga a investigar. Ele te instiga a estudar. É por isso que lá em Apocalipse diz que aquela palavra que tem sabedoria. Então, amados, nós nessa noite só iniciamos esse projeto, só iniciamos esse tempo para que tivéssemos essa visão superficial, dinâmica, rápida. E outro dia o Renê, com muita sabedoria, me pediu uma distinção entre essas palavras da ciência e da sabedoria. Passei para ele e aquilo trouxe à lume uma doutrina maravilhosa. E quero te dizer nessa noite que tu és igreja do Senhor, o povo mais notável da terra. Tu és igreja do Senhor, detentora de dons espirituais magníficos, insuperáveis, totalmente fora de qualquer discussão, porque quando o homem de Deus, você, eu, nós somos dotados da sabedoria, cale-se diante de Deus toda a terra.
cale-se, porque ele tem real satisfação, ele tem real razão. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer. Ele saberia que isso se proliferaria, que isso seria, mas ele disse para a igreja: atenta, igreja, para as minhas palavras. Prega a palavra como ela é, vive-a. Então, muita gente, hoje em dia, até no meio de algumas igrejas, usa esse texto, irmãos, para ofender, para pregar ódio, para pregar violência. E não é isso que Deus quer. Deus não está preocupado com isso. Deus quer, primeiro, ganhar almas. Porém, se essas almas que se entregam à dissolução, que optam pelo erro, receberão em si mesmos a punição de seu erro. E como todas as coisas vão voltar para ele, lá eles receberão a palavra do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não se iluda, não nos iludamos. A palavra de Deus, os decretos, os mandamentos, os preceitos e valores de Deus são irrevogáveis, são intransferíveis. E nessa noite, a pergunta é: quantos aqui têm a dimensão, e é uma força de expressão que eu vou usar, de que você é objeto de Deus, de que o Deus vivo te quer sábio? Você é considerada, igreja, o povo mais notável da terra. Você é considerada, igreja, o povo mais sábio da face da terra. E é por isso que Deus nos quer destacar e nos quer dar um conhecimento que vai além da compreensão humana. Então, nunca aceite, nunca vamos aceitar, isso nunca aconteceu aqui em nome de Jesus, nenhuma palavra que seja dita em nome da sabedoria, com humanidade, com rixa, com contenda, nenhuma palavra de conhecimento que não tenha um viés, que não tenha um embasamento científico. Toda a palavra de Deus é científica. Toda ela é científica, do Gênesis ao Apocalipse. E outro dia eu conversava com o Orlando, filho do nosso amado Sidney, da Jane, e eu dizia para ele no carro que teoria é uma coisa, mas comprovação científica é outra. Irmãos, há pessoas entupidas, entaladas, empanzinadas de teorias científicas, que não foram comprovadas. O que são teorias científicas? São teorias que homens degenerados criam para confrontar a palavra. Mas a palavra de Deus, ela não é e não sustenta teorias. O que é comprovação científica está aqui dentro. O que se comprova cientificamente se torna bíblico. Quantos aqui se lembram de um estudo de 3 itens, 3 capítulos, a ciência se completa na Bíblia? Toda ela baseada na palavra do conhecimento, na palavra da ciência. Eu não lembro com exatidão, 2009, 2010, perdão, 2010, 2009 e 2010. Então, amados, nessa noite, eu quero dizer para vocês que vocês vão continuar louvando, adorando, exaltando o Senhor com esse louvor magnífico, com esse louvor de fogo, com essa ministra de fogo, e nós vamos agora zarpar. A nossa Jaque, a família dela, vocês ficarão responsáveis pela igreja. Na quarta-feira terá culto, terá algo maravilhoso, e na sexta, no domingo de manhã estaremos chegando, e no domingo à noite estarei pregando, amém? Um beijo no coração de todos, um beijo na alma de todos. Eu vou com o Lucas André vai nos deixar, então que o Senhor os conduza, e nos conduza. Quantos podem aplaudir o Senhor?